Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está no canal Bíblia com Francisca, este canal que é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Te convido a inscrever-se neste canal e acionar o sininho das notificações para que tu possas ficar mais informado a respeito das narrativas, das tradições neotestamentárias, ok? Para você que já é inscrito, bem-vindo, bem-vinda de volta ao nosso estudo sobre o Apocalipse, sobre o livro de Apocalipse, este livro que também é chamado de Revelação, Revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. Vamos lá? Já pegaram sua água, seu vinho, o seu tererê, o seu chimarrão, a sua vodka, seu chá, seu cappuccino, seu macchiato, não sei. Já pegou sua Bíblia também? Você pode pegar qualquer tradução, tá bom? Se você souber ler em grego, melhor ainda, que assim você me ajuda também nesses estudos. Você pode colocar aí alguma coisa, olha, Francisca, eu li, estava assim, essa tradução não tá legal, enfim. Você pode, né, quem lê o grego tem essa facilidade de compreender melhor algumas coisas, né? Embora quando chega na tradução, às vezes nem sempre aquele idioma acompanha o texto realmente, né? Porque às vezes não tem uma palavra equivalente para traduzir, né? Então, aí depende muito do tradutor. Mas vamos lá. Nós tínhamos terminado de ler a carta sobre Pérgamo. Lembram que a gente fala sobre os... Pérgamo tem esse nome por causa de um pergaminho, de pergaminhos também, daí vem esse nome do pergaminho, que é feito de pele de animal e foi desenvolvido em Pérgamo. Pérgamo tinha uma biblioteca com mais de 200 mil volumes, lembram? Era uma cidade politeísta. Essa biblioteca foi formada porque eles desenvolveram como que se fala? Essa pele de animal para fazer os pergaminhos, porque antes eles compravam do Egito os papiros, né? Só que o papiro é mais frágil. E, no entanto, eles conseguiram desenvolver um material, né, feito de pele de animal, e por isso mais resistente, e daí surgiu os pergaminhos, tá? Quem estuda a Sagrada Escritura, alguns textos antigos, sabe que tem sempre as referências. Qual é o pergaminho? Aonde está escrito? Em qual pergaminho? Em qual papiro? Enfim, quem estuda, por exemplo, os aparatos críticos da Bíblia, do Novo Testamento, ou até mesmo da Torá, tem essa preocupação também, em qual pergaminho que está, em qual papiro, tem toda uma numeração ou letras, né, equivalentes, tá bom, gente? Então, Pérgamo era uma cidade politeísta, vocês sabem que lá Jesus denuncia o trono de Satanás. O trono de Satanás, vocês já ficaram sabendo aqui que era o culto, né, a divindade de Zeus, né, por ser uma cidade politeísta, né, o culto a Zeus, né, ao culto ao Esculápio, Asclépio, né, que era o deus serpente, e o culto, né, ao imperador, né? Se vocês forem observar, já no começo de Apocalipse já se fala que eles estavam sobre o comando, sobre estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Então, e o imperador romano era também cultuado como um deus, e nesta cidade, como era uma cidade politeísta, essas facilidades de adoração também ao imperador, considerado como um deus, né? Também, e isso Jesus denuncia, porque primeiro, na cultura de Jesus, para ele, a adoração deve ser feita apenas para Deus, o Deus único. No caso, Jesus era monoteísta, né?
Então, um Deus uno, um Deus errado, né? Um e único, lembram? Ele, lógico que ele trazia, João traz, e Jesus aqui nessa revelação traz toda a carga espiritual da sua cultura, da sua Torá, tá? Tanto que eu já falei para vocês aqui também, que eles buscam alguns elementos lá do Antigo Testamento, lá da Torá, no caso, trazem também sobre a doutrina, denunciam sobre a doutrina de Balaão, né? Vocês lembram que eu li aqui para vocês um pedaço quem era Balaão, no sentido de ser pedra de tropeço na vida dos israelitas, fazendo com que eles pecassem, comendo carnes sacrificadas a ídolos e se prostituíssem, ou seja, tivessem quedas no sentido sexual mesmo, tá? Então, e Balaão fazia o quê? Ele montava altares onde ele fazia sacrifícios com animais e tudo mais, para que Deus revelasse algo para ele, para que ele amaldiçoasse os filhos de Israel. No entanto, Deus os abençoou. E o que Deus abençoa não tem nada, nem ninguém, nem Satã amaldiçoa. Então tirem isso das suas cabeças, meus queridos, que Satã é mais poderoso do que Deus. Não é. Quem está no bem não tem Satã, não tem ninguém que venha destruí-lo, tá? Leiam um dia o livro de Jó que vocês vão entender. Satanás pode fazer muitas coisas? Pode, mas ele não é ilimitado como Deus, tá? Então, e também é bom a gente ler isso também como literatura, tá? É interessante, porque assim você usa mais a razão e aí compreende mais as coisas. Depois, se você quiser levar para sua vida, para o lado espiritual, aquela coisa toda, aí é um outro departamento. Mas seria bom lermos antecipadamente como literatura. No caso aqui, ó, a cidade de Pérgamo era uma cidade politeísta, ou seja, tinha cultos a vários deuses. No caso, o deus grego Zeus, né? Tinha a cultura de adoração a Esculápio ou a Asclépio, que era o deus serpente, e o culto principalmente ao imperador. O imperador leia-se como governo, como político, como governante, enfim. Hoje em dia mudou alguma coisa, gente? Se você for analisar, mudou alguma coisa? Não. Quantos aí estão, quantos governantes políticos no mundo estão como deuses, como reis, como, enfim, é governança. Aí você tem que saber que tipo de governança você quer na sua vida. A governança de homens do mundo, ok. Ou a governança realmente de Deus, né? Eu sempre digo, o meu governante é Deus. O meu presidente é Deus, o meu vereador é Deus, é tudo. Isso não quer dizer que onde eu moro, eu não necessite votar em algum governante para administrar a cidade que eu vivo ou o lugar que eu vivo, tá bom, gente? Então, só que na sua vida, na minha vida, por exemplo, quem tem o comando de tudo é Deus, tá? Aí vocês estão vendo uma foto minha lá no Museu de Pérgamo, que eu ia falar para vocês, que eu disse para vocês que eu ia trazer essa foto. Aí é um museu lá em Berlim, que tem esse nome da cidade de Pérgamo. Eles têm diversas peças arqueológicas, eles montaram um portal da Babilônia, eles montaram também, tem o trono lá de Zeus, tá, gente? Só que agora esse museu tá fechado, porque ele está em reconstrução, ele está em reforma, então só vai ser aberto só em 2027. Eu tava pensando em ir agora em março, final de março, e dar uma passada nesse museu, mas eu entrei no site para comprar os ingressos e eu descobri que ele está fechado para reforma, né? Eles estão fazendo uma reforma lá. Então, eu não vou visitá-lo este ano. Vai ficar para uma próxima oportunidade, se daqui para lá eu estiver viva ainda também, né? A gente nunca sabe nada da vida da gente, quanto tempo ainda de existência a gente vai ter. Então, não adianta eu planejar que vou estar lá em 2027... Nem sei se eu vou estar viva, então... Mas aí, essa foto aí é do ano 2000. Ou foi 1999? Acho que é 99, 1999.
aí eu fui visitar, eu não estudava teologia, mas eu sempre gostei de visitar os museus, as bibliotecas e tudo que refere-se à cultura, conhecimento, eu sempre gostei. Então, aí esse museu é um museu lá em Berlim, chamado Pérgamo Museu. Bom, o que mais que podemos falar? E aí também, claro, tem o trono de Zeus, tá? Deixa eu ver, que é um deus da mitologia grega. Em relação às cartas ao Apocalipse, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O Apocalipse, ele tem nas suas cartas uma abertura, tá? Depois vem a apresentação, o contexto da carta e uma promessa, né? Vocês percebem que lá em Pérgamo, Jesus diz, eu tenho a espada de 2 gumes, ou seja, ele sabe aonde você está, em que lugar você está, ele sabe, por exemplo, se a cidade a qual você está, ela é politeísta, se ela adora outros deuses, outras entidades, outro não sei o quê. Então, ele sabe de tudo isso, né? E sabe se você é fiel a ele, a sua instrução, ao seu ensinamento ou não, tá? Então, ele fala sobre isso também aqui nessa carta sobre Pérgamo, né? Isso nós lemos no dia da Convenção de São Paulo, que foi dia 25. Hoje é outro dia, tá, gente? Em relação a Antipas, que eu tinha falado também, que eu disse que eu não tinha estudado, mas eu tinha falado para vocês, sim, quem foi Antipas. Ele foi executado dentro de um boi de bronze, com uma fogueira acesa debaixo desse boi, ou seja, ele foi cozinhado dentro do boi, né? E aí eu fiquei pensando, depois ao ler novamente, qual era a doutrina de Balaão? Além de ser pedra de tropeços, né? Ele também construía altares para sacrifícios com animais, lembram? Então, o que acontece? O que aconteceu aqui com Antipas foi justamente um sacrifício e utilizando o que? Um animal. Utilizaram um animal de bronze, né, como figura fictícia para poder sacrificar Antipas. Ou seja, ele morreu, ele teve um martírio, ele foi a testemunha fiel de Jesus nesse lugar onde existiam o culto de muitos deuses. No caso, Asclépio, o Esculápio e Zeus. E principalmente na questão política, o imperador, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. De Balaão já falei. Agora eu vou ler a respeito da carta. Cadê aqui? Já falamos sobre Éfeso. O Éfeso diz o quê? Qual é o chamado? A voltarmos ao primeiro amor. Esmirna, para voltar a ser fiel até a morte, para que você receba, para que a gente receba a coroa da vida. Não é aquela coroa que a gente compra de cristal Swarovska, não, entendeu? Não é essa coroa, é a coroa da vida, não é aquela coroa de ouro, cheio de diamantes, cheio de safiras, de rubis e essas coisas, não, que os reis do mundo utilizam, não é essas tiaras que a dona Francisca de vez em quando utiliza aqui, não, gente. É a coroa da vida, essa é a promessa que Jesus faz ao vencedor. Todos os dias, quem é cristão sabe o quão é difícil ser cristão. Primeiro, porque existem sim outros deuses a serem adorados no mundo e todos os dias você é impelido a adorar esses deuses. Esses deuses podem ser pessoas que são transformadas em ídolos, são objetos, são ideias e muitas outras coisas, tá bom, meus queridos? Então, é isso. E quanto Éfeso, a voltar ao primeiro amor, Esmirna, a ser fiel. E a igreja de Pérgamo, que foi que ele disse que a gente vai receber? Ele vai dar o maná, ele vai dar o alimento bom. Ele vai dar o alimento, né, o maná, que está escondido, e também a pedra branca, a pedrinha que haverá um novo nome escrito, que ninguém sabe, somente o que vai receber. O que significa isso, gente? Nós estamos neste mundo
com um nome que nós recebemos da nossa família. Por exemplo, eu sou Francisca, mas porque eu recebi este nome da minha família biológica. Você talvez seja Ana, você recebeu este nome pela sua família biológica. Talvez você seja Nelson, esse seu nome é da sua família. Sua família foi quem deu para você. Se você é Antônio, quem deu esse nome para você, você recebeu este nome pela sua família biológica, mas de verdade você não tem este nome. Só Deus sabe quem somos, qual é o nome que nós temos de verdade. Então Jesus já está nos alertando sobre isso. Lá mais tarde a gente vai ler sobre a questão também que Jesus vai dizer: ao vencedor eu darei a conhecer o meu nome. O nome de Jesus ninguém sabe quem ele é, o nome verdadeiro de Jesus. A gente chama de Jesus, que é a tradução grega, tá? Mas Jesus nunca foi chamado de Jesus. O nome dele verdadeiro é Salvador, e Salvador significa Yeshua. Eu sei, meu querido, minha querida, que você desde pequenininho escutou que o nome era Jesus, mas Jesus, ou Jesus é do grego, né? A gente vai se acostumando com esse nome e se apegando, até tendo uma relação emocional com este nome. Mas este nome não é o nome verdadeiro de Jesus, tá bom? Ah, não, mas eu vou continuar chamando ele de Jesus. Tudo bem, isso é uma escolha sua. Mas agora você está sabendo que o nome dele não é Jesus. Ele tem um outro nome e ele vai revelar aqueles que se manterem fiéis às suas instruções. Nem o meu nome, nem o nome de Jesus, nós sabemos, tá bom? E ele vai dizer que a gente também vai conhecer o nome do Deus dele. E a cidade de quê? De Jerusalém, que desce da onde? Do céu. Ou seja, eles vêm habitar entre nós, gente, tá? E aí o pessoal todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Mas como que vocês querem ir para o céu? Se Jesus está dizendo que vai descer de lá para cá, eles querem descer de lá para cá e habitar juntamente conosco? Vocês entendem isso, gente? É só um pouco de raciocínio e ler atentamente ao texto. Então, Pérgamo a gente vai receber, quer dizer, eu me incluo nisso, claro que eu quero receber, né? Esse nome escrito que ninguém conhece, somente a gente que receber é que vai conhecer e seremos alimentados com o maná de Deus, tá bom? Não é o maná que os nossos pais comeram lá atrás quando saíram do Egito e morreram, não. É o maná, o conhecimento da vida, tá? Agora nós vamos ler, eu vou ler para vocês a carta a Tiatira. Meus queridos, não é para nós sermos atirados como o povo de Tiatira, né? Tiatira não é para você ser atirado, tá? Tiatira, não, é para você prestar atenção aqui no que o Eterno e que o Jesus tem a nos falar. Jesus nunca quis ser Deus, gente, presta atenção, embora ele seja divino, ele nunca quis ser Deus. E outra coisa, há muita incompreensão em relação a essas coisas aqui, tá? Tem muita gente que vende o fim do mundo aí para vocês ficarem assustados, tá bom? Vamos lá. Carta à igreja de Tiatira, versículo 18, tá? Eu tô no segundo capítulo. Eu estou no segundo capítulo de Apocalipse, versículo 18, carta a Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve assim: diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. O que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés como bronze polido. Chama de fogo, ou seja, os olhos brilhantes, né? Do conhecimento da palavra de Deus, tá? Olha só, conheço tuas obras. Ele já diz logo, ó, conheço as tuas obras, eu sei o que tu fazes, tá? O amor, o ágape e a pistes, o ágape, o ahavá, né? E a emuná, ou seja, o amor, a fé e o que mais? A diaconia, o serviço.
e tua perseverança. Tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Aí agora ele diz assim, ó, aqui é um elogio, vocês percebem? Ele diz assim, conheça tuas obras, o amor, a fé, o serviço, a tua persistência, a tua perseverança, tuas últimas obras são numerosas que as primeiras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, no entanto, contra ti, que permites que a mulher Jezabel, tá vendo? Jezabel, a rainha sacerdotisa de Baal, tá? Que mata os profetas. Por isso que eu digo para vocês têm que ler esses textos e correr lá no Antigo Testamento para saber quem foi. Jezabel Deus não era contra Jezabel porque ela usava batom vermelho, não, ou porque ela usava roupas escandalosas. Não é isso, como muitos pregam por aí. Deus não gostava dos atos de Jezabel porque ela matava os profetas, ela fazia o povo se prostituir e tudo mais. Não eram os acessórios de Jezabel que faziam com que ela fosse uma pessoa má, tá bom? Então, prestem bem atenção. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi pregadores falando, não, porque chamando as mulheres de Jezabel, porque as mulheres usam roupa assim, usam batom, são vaidosas, isso aí não tem nada a ver, tá bom, gente? Não é sobre isso aqui. Então, olha só, ele diz assim, tenho, no entanto, contra ti que permites que a mulher Jezabel, aquela que se diz profetiza, ensine e seduza meus servos a se prostituírem, tá? Já vou falar aqui para vocês, a palavra prostituição em grego significa porneia, daí vem a palavra pornografia. Meu querido, minha querida, se você é viciado em pornografia, aliás, nem precisa você clicar lá naqueles negócios lá, porque a mídia atualmente já coloca dentro da tua sala pornografias, tá bom? Então, já fica esperto. Uma coisa é, rapidamente você chega lá e o negócio tá lá. Você vai lá e desliga, você não vai querer encher sua mente, os seus orifícios oculares com coisas que você sabe que Deus não gosta, que vai machucar a Deus, né? Então, olha só, e hoje em dia tá muito assim liberalíssimo, tá? Francisca, como você é moralista? Não sou moralista não, meus queridos, não sou mesmo, muito pelo contrário, sou uma pessoa bem liberal, mas tem coisas que eu tenho que falar para vocês, tenho que abrir os olhos de vocês em relação a esse texto. Vai ter um monte de gente, padre, pastor, cambal, dizendo assim, mas isso é heresia que você tá falando, não é verdade. Então, vai lá. Por que Paulo, às vezes, também fala sobre essa questão dessa... E aqui, João falando sobre a prostituição. Porque quando você vai para a porneia, para a prostituição, ou você é adepto a olhar pornografia, você está olhando apenas para o seu prazer imediato. E lá naquele lugar tem pessoas que estão sendo usadas, manipuladas, até como para tráfico humano e tráfico sexual, tá bom? Então, todas as vezes que o seu prazer fala mais alto e você não olha o outro como um ser humano, como pessoa humana, então pode ter certeza, se a pessoa só é um objeto para você, acabou. Você não está em Deus, tá bom? Então, tô só alertando aqui. Então, ele diz assim, ó. No entanto, tenho contra ti que permites que a mulher Jezabel, aquela que se diz profetiza, ensine e seduza meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se convertesse, mas ela não quer se converter de sua prostituição. Eis que a lanço no leito junto com os que adulteraram com ela, para que sofram uma grande tribulação, caso não se convertam das obras dela. Também matarei os filhos dela. Isso são palavras de Jesus, tá, gente? Também matarei os filhos dela,
todas as igrejas saberão que eu sou o que examina as mentes e os corações, e que pagarei a cada um segundo as vossas obras. Contudo, digo-vos aos demais, em Tiatira, que não têm esse ensinamento, os quais não conheceram as profundezas de Satanás, como eles mesmos dizem. Não vos imporei ou outra carga, mas o que tendes preservai até que eu venha. Ao vencedor e ao que guarda minhas obras até o final, lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as apacentará com cetro de ferro e as destruirá como a objetos de cerâmica. Assim como eu mesmo recebi de meu Pai, de quem Jesus está falando aqui, que ele tem autoridade recebida pelo Eterno, né? Do Eterno, do Deus Altíssimo, tá? Do Pai Celestial. Então ele diz assim como eu mesmo recebi do meu Pai, lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é o sol, gente, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, vocês percebem quanto ensinamento tem em relação também a Jezabel, né? Então, vamos lá. Tiatira era um rico centro comercial e de indústria têxtil. Gente, eu tô escrevendo, tá saindo logo a respeito, por exemplo, de um texto sobre a púrpura. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Logo eu vou explicar aqui para vocês, vou trazer para vocês. Eu espero que vocês comprem, né? A primeira vez que eu estou falando esse verbo, comprem algo de mim, da minha pessoa. Então eu vou vender sim para vocês, caso vocês queiram. E já vou dizer para vocês que é uma pesquisa maravilhosa, tá bom? E vai estar à venda aí no Brasil inteiro, tá bom? E pelo mundo também. Olha só, a questão têxtil, tá? Olha só, Tiatira era um rico centro comercial e de indústria têxtil, localizada a cerca de 40 quilômetros de costa do mar, 40 quilômetros da costa do mar Egeu, né? E a 80 quilômetros a nordeste de Esmirna. Esmirna também significa amargura, tá, gente? Olha, Jezabel é o nome pejorativo dado à profetisa concorrente de João, inspirado na cruel princesa fenícia, né, que reinou em Israel. Vocês podem verificar isso em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, tá bom? Essas são as referências bíblicas para Jezabel, para vocês conhecerem quem é Jezabel, tá bom? Para a prostituição e o consumo de carnes sacrificadas a ídolos, conforme o versículo 20, deixa eu ver. Isso eu também já falei para vocês no vídeo anterior sobre Balaão, por exemplo. Lá eu explico a questão das carnes sacrificadas aos ídolos, tá bom? Deixa eu ver o que mais. No versículo 24, João talvez inverta afirmações do grupo de Jezabel, a qual afirma ter conhecimentos religiosos profundos, invertido em profundezas de Satanás. Tem aqui um indício de liderança feminina em uma comunidade primitiva. Ou seja, aqui, quando eles falam de Jezabel, aqui é justamente a questão da liderança feminina, né, na comunidade primitiva. A interpretação contemporânea do Apocalipse propõe corretamente uma leitura sensível à violência da linguagem empregada pelo texto contra a mulher. Por exemplo, tem muitos que estão aí dizendo, mas como assim? Essa mulher vem falar sobre Apocalipse, sobre um livro, sobre a literatura bíblica. Isso é coisa de homem, isso é coisa para macho, isso é coisa para pastor, isso é coisa para sacerdotes. É isso que eu escuto. Vocês acham que eu não escuto isso também, gente?
dentro da minha própria casa. Quando eu fui fazer teologia, vocês estão pensando que foi fácil? Não foi, gente. Se vocês forem estudar a questão histórica, vocês vão ver que as mulheres não eram permitidas a ler a Torá, não eram permitidas, antes do Vaticano II, por exemplo, eu sou leiga, os leigos não eram permitidos a estudar as Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura era pro clero, tá? Pro clero, pros reis, essas pessoas aí, gente. Não pensem que eu só furei a bolha. E ainda por cima estou aqui na internet, onde todo mundo escuta. Quem quer, escuta o que quiser, entendeu? Olha só, então, olha só, aqui é o texto contra a mulher. Deixa eu ver aqui. Tiatira. Bom, até aqui é isso que eu tenho para falar para vocês. A questão do espírito também, já vou falar para vocês sobre quando se fala em espírito. Ouça o que o espírito tem a falar para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça, lembram? Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito tem a dizer. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa a mais sobre Jezabel aqui. A profetisa de Baal. Deixa eu ver aqui. Não. Bom, eu não tenho. Então eu vou falar sobre os 7 espíritos de Deus já neste vídeo, tá bom? Bom, os 7 espíritos de Deus, o que que diz? Ao anjo da igreja, vocês vão vão assistir no próximo vídeo sobre a igreja de Sardes, né? Então eu vou dizer aqui, ó, os 7 espíritos significa o seguinte, ó. O que está escrito lá para a igreja de Sardes? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas são as palavras daquele que detém os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 3, versículo 1. Do trono vinham relâmpagos, estrondos e trovões. Diante do trono 7 lâmpadas ardiam. Estes são os 7 espíritos de Deus, conforme Apocalipse 4, 5. Capítulo 4, versículo 5. Então vi um cordeiro como se tivesse sido morto em pé, no meio do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Anciãos, vocês sabem que são os velhos, os idosos, né? E aqui também tem a questão do 4. O 4 refere-se a fechamento aos 4 cantos do mundo, tá? 4 são as matriarcas, não é isso? Então, olha só, em pé no meio do trono, cercado pelo... E 4 também é o Dalet, a letra Dalet do alfabeto, do alfabeto hebraico, tá? Olha só, peraí. Vi um cordeiro como se tivesse morto em pé no meio do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olha, gente, presta atenção, vocês ficam muito assustados quando falam em chifre, vocês imaginam logo que o chifre é de Ra-Satã, mas não é, vocês percebem que a imagem aqui dos 7 espíritos de Deus, né? O que vocês estão vendo aqui, gente? Presta atenção. E chifre está sempre ligado a boi, tá? Depois vocês vão entender melhor isso aqui. Olha só, quais são os 7 espíritos de Deus? Vamos lá. Depois de entender que os 7 espíritos de Deus e o Espírito Santo são um, podemos dar uma olhada, por exemplo, em Isaías 11, 2. Onde se fala do que? Do espírito da Chormá. O que é Chormá? É o espírito de sabedoria. Ah, você gosta dos filósofos, você gosta da cultura grega. Então, é o espírito de Sofia. Sofia em grego significa sabedoria. Em hebraico, Chormá. Eu já falei para vocês que ainda não terminei meu texto sobre as sabedorias, que são 3 personagens que eu tenho nesse escrito, que uma se chama Chormá, que é uma judia, Chormá, por ela ser da língua hebraica, a Sofia, que é da língua grega, e a Hikma, que é uma muçulmana de língua árabe, tá? Então, as três sabedorias.
que são de uma religião monoteísta, né? As três são de uma religião monoteísta. Essas são minhas personagens. Olha só, escuta bem o nome. Então, a sabedoria, o espírito de sabedoria, o espírito de Chokhmah, o espírito de Sofia, tá? Os filósofos, na cultura grega sabedoria se chama Sofia. E na cultura hebraica, Chokhmah, tá? Olha só, em Isaías está lá, o espírito de sabedoria, o espírito do Senhor, o espírito do quê? Do entendimento. Se você não tem entendimento da palavra de Deus, você não tem como discernir os falsos profetas, os falsos anticristos, os anticristos na vida, tá? O entendimento, né? Aí tem também o espírito de conselho, com quem tu se aconselhas, com quem tu tem conselho, né? Senão com Deus e com as coisas dele. O espírito de poder. O espírito de poder, meu querido, minha querida, não é você ter um monte de cavalo árabe, não é você ter um carro aí de não sei quantas potências de cavalo, tá? Não é você ter milhões de euros no banco, não é você ter um nome, não é você ser famoso. Espírito de poder não é isso. Não é você ser coberto de joias, não é você ter coroa, não é você ser um político famoso ou sei lá o que você é. Não é este poder, tá? Não é este poder que o mundo te oferece, tá bom? Não é esse. O espírito de poder não é esse poder que vocês veem aí, tá bom? O espírito de poder é outro. O espírito de conhecimento e o espírito do temor a Deus, o espírito do temor ao Senhor, o espírito de temor a Adonai, a Hashem, ao Eterno, tá bom? Isaías disse o seguinte: e repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Esse é o espírito que todos nós devemos ter. Nós que somos filhos de Deus, estamos em Deus. Esses são os 7 espíritos que deve repousar sobre nós. Assim como repousou esses espíritos no Filho unigênito, que é Jesus de Nazaré, o Cristo encarnado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Bom, alguns estudiosos entendem que isso possivelmente significa que os 7 espíritos de Deus são o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, de novo eu vou repetir, o espírito de conselho, o espírito de força, o espírito de conhecimento e o espírito de temor a Deus. E aí, vocês lembram que nos evangelhos, em Lucas 4:18, diz assim, o espírito que quando Jesus vai ler Isaías lá na sinagoga, acho que de Cafarnaum, ou de Nazaré, não lembro, Cafarnaum eu acho. Ele diz assim, o espírito do Senhor está sobre mim. Ora, por que vocês confundem que Jesus é Deus com Deus Pai? O velhinho de cabeça branca, gente, pelo amor de Deus, os textos estão falando que Jesus diz, o espírito do Senhor. Quem é o Senhor?